Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu tô sem estúdio, na verdade. Tem gente que vai falar, por que não faz no YouTube? Porque a gente tá sem estúdio, porque tá em reforma aqui, ó. Estúdio novo. Então como a gente tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Só caixa. Então a reforma do estúdio novo. E nós vamos falar hoje sobre o Papa, né? Então vamos chamar o pessoal aqui para falar sobre o Papa. Olha aqui, ó. Então a gente tá aqui no escritório, eu vou fazer uma live itinerante. Feliz Páscoa a todos. E nós vamos falar sobre o falecimento do Papa, né? Então podem ir mandando também, vamos já começando, né, a live. Vou fazer um pedido, todo mundo está entrando, né? Inclusive, para quem é católico, para quem não é católico, vamos rezar uma Ave Maria pelo Papa Francisco, né? Pela alma dele, para que Deus conduza a sua alma. E como eu falei, mesmo que você não seja católico, tem muitas pessoas que acompanham esse canal que não são, né? Aproveitem e reze também. Então vamos lá, podem digitando as palavras também nos comentários, né? Que tem gente que vocês vão surpreender, mas uma coisa... Tem muita gente que não sabe rezar Ave Maria. Você sabe que eu, quando eu me converti, eu não sabia. Na verdade, eu lembrava vagamente da minha primeira comunhão, mas assim, muitas pessoas não sabem. Então vamos escrevendo também as palavras nos comentários. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mais uma vez, para aqueles que perderam, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vejam que nós dedicamos essas Ave Marias, né, para que Deus conduza, né, a alma do Santo Padre à sua glória eterna, né, a vida eterna a qual todos nós somos chamados, né. E essa é uma questão, né, porque eu entendo a mídia, claro, secular, né, ela encara isso como uma... A mídia secular vê o falecimento de um Papa como uma questão de poder ou de influência ou alguma coisa para favorecer os seus interesses muitas vezes. Mas todas as pessoas têm que entender como um evento sobrenatural. As pessoas são chamadas a serem papas pelo Espírito Santo. E elas têm uma vocação e uma missão. Os sapatos do Papa são os sapatos do pescador, são os sapatos de São Pedro. Nós vamos ter ao longo da história papas melhores ou papas piores. Isso não altera o fato de que, na medida em que a igreja tem uma cabeça visível, nós temos sempre... Isso abstrai uma política. Na medida em que que a igreja tem uma cabeça visível, nós temos um rumo e nós temos uma última palavra, nós temos um caminho para seguir em frente. E os portões do inferno não prevalecem, né? Então, olha que coisa linda. Em Pentecostes, estão lá todos os apóstolos, né? E aí Pedro se levanta. E aí Pedro, ele fala pelos apóstolos, ele puxa a palavra, ele dá o tom do que eles vão falar. Então, cada um dos bispos, os bispos são sucessores dos apóstolos. O papel do Santo Padre é esse, ele puxa a palavra e ele fala, né, guiando as pessoas. Então, olha que missão incrível, né? E é óbvio que papas ao longo da história vão falhar também, porque São Pedro falha, inclusive, 3 vezes, ele nega o Cristo 3 vezes. Só que a nossa vida é assim, nós falhamos, né? Então, essa é uma das coisas, é um dos mistérios muito bonitos da fé, é que existe, claro, na história, né? Nós passamos agora pela liturgia, por toda a história da Sexta-feira Santa e da Páscoa. E aí existe o contraste muito grande entre Judas e Pedro, né? Porque tanto Judas quanto Pedro traem o Cristo, né? Claro que Judas de maneira mais assintosa, né?
Mas Judas trai Pedro, Judas trai Cristo de uma maneira que ele se desespera depois. Então, depois da traição, Judas, ele fala assim, olha, não tem esperança para mim. E ele cai na mão do demônio, né? Então ele tira a própria vida, ele entra no desespero total. Pedro, ele também trai Jesus. Olha que a traição de Pedro também tem a sua gravidade. Por quê? Ele é o discípulo muito próximo, ele fala, eu nunca vou te trair, eu entrego a minha vida, eu não sei o quê. E as pessoas chegam para ele e falam, mas quem é ele? Né? Você não estava com ele? Você não estava com ele? Ele fala, não, eu não conheço, eu não conheço ele. Que é uma coisa muito grave, porque vocês veem que quando Deus fala, eu não te conheço no Evangelho, isso é uma coisa muito forte, né? Porque você está se afastando completamente da pessoa. Então ele não está querendo compartilhar esse martírio, ele está fugindo disso, né? Só que Pedro é um símbolo absoluto de fidelidade. Por quê? Ele trai e ele lamenta profundamente isso. E ele volta para a casa do Pai. Ele se arrepende. Ele volta e ele volta a um ponto. E o Cristo fala isso para ele. Fala, você vai ter uma missão. Se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Você vai ter uma missão de guiar as pessoas. Então Pedro recebe a misericórdia divina e guia as pessoas. E aí em Pentecostes você vê esse Pedro já papa, né? Esse Pedro líder dos bispos, guiando as pessoas e falando, olha, esse é o caminho. Você vê Pedro até errando depois, quando, por exemplo, na questão dos alimentos, ele é corrigido por São Paulo, que corrige ele com deferência. E aí Pedro fala, não, perfeito, nós vamos seguir aquilo que é a palavra de Deus, porque essa é uma coisa que as pessoas têm que entender. A autoridade do Papa, ela é a autoridade das chaves do reino. O que são as chaves do reino? Porque o Cristo fala isso para Pedro, né? Eu te dou as chaves do reino. As chaves do reino são as chaves quando alguém vai para a guerra e cuida do reino para você. Então o rei Davi, por exemplo, quando ele ia para a guerra, ele entregava as chaves do reino para alguém. Essa pessoa cuida do reino na sua ausência. Só que a autoridade, quem cuida das chaves do reino, é uma autoridade emprestada. Pô, então você está falando que a autoridade do Papa não é absoluta? Ela é absoluta considerada em si mesma, mas ela, na verdade, ela é dada por Deus, ela é um dom divino, ela é ela é algo que Deus dá para as pessoas. Então, quando é uma missão dada por Deus, a missão do Papa é uma missão dada por Deus. Então, quando a gente fala que o Papa recebeu as chaves do reino, é isso. Deus, na sua infinita misericórdia, ele dá essa missão e ele fala, cuida do meu reino, né? Se você me ama, apacenta minhas ovelhas. E é muito bonito, porque a partir do momento que você tem essa missão eu tenho uma semelhança, Papa quer dizer pai, né? E tem uma semelhança muito grande entre a missão da paternidade, porque quando você é pai, né? E eu tenho distintamente a experiência de ser 5 vezes, né? Você gerou aquela criança, sem dúvida, você teve aquele filho, né? Você teve o filho, nasceu. Você agora tem uma responsabilidade perante ele, você tem uma missão perante ele. E você pode falhar algumas vezes nessa missão, e você pode acertar tantas outras vezes, mas ele está sob os seus cuidados, né? Foi dado a você que você cuide dele, daquela alma. É uma coisa muito linda, uma responsabilidade muito grande, e é um chamado muito belo. Então, a Papa, toda vez que a gente fala Papa, nós falamos de um pai, uma pessoa que recebeu esse chamado. Então, tem gente falando, né? Homens escolhem o Papa, o Espírito Santo. Veja, é que entendam uma coisa, né? Homens escolhem o Papa. Claro, cardeais votam na eleição do Papa, né? Homens geram crianças também. O problema é que não há absolutamente nenhuma contradição entre o Espírito Santo escolher as coisas e os homens escolherem, e a ação humana. Na verdade, as duas coisas andam junto. É porque, na verdade, todos os papas foram escolhidos pelo Espírito Santo. E aí, deixa eu te falar, Deus escolheu que eu nascesse aqui, que eu fosse pai dos meus filhos também. E ele deu a alma deles. É igual quando as pessoas falam assim, mas Deus matou pessoas no Antigo Testamento. Spoiler, né? Deus mata todas as pessoas, inclusive ele vai te matar também. Ele vai matar todas as pessoas do seu convívio, porque ele também deu a vida a todas e ele vai matar todas elas. Porque do ponto de vista divino, as nossas escolhas fazem parte desse plano da divina providência.
E as nossas mortes fazem parte desse plano da divina providência e os nossos nascimentos fazem parte desse plano da divina providência. E mesmo quando o Papa falha, isso é parte dos planos da divina providência, né? Vocês entendem que José de Maistre falou uma coisa muito interessante, que até a Revolução Francesa é parte da divina providência. Fala, mas a Revolução Francesa foi um massacre as coisas. E ele fala assim, mas é isso. Deus está mostrando em primeira mão, não porque ele preferiria mostrar pela pedagogia, não pela pedagogia do sofrimento, mas as pessoas escolheram isso. E aí o que acontece? As pessoas vão ver o que é o efeito da visão revolucionária, da revolta contra tudo aquilo que é contra Deus. Então, naturalmente, as consequências, né, das coisas, elas vêm da divina providência. Então, olha que coisa linda. Mesmo as crises, elas vêm da divina providência. Elas são uma forma da divina providência nos mostrar o verdadeiro caminho. Você tem uma marca da crise da igreja nos últimos décadas, né? É que a crise da igreja, cada vez que ela acontece, que nós vemos um elemento de crise, isso nos deixa mais perto da divina tradição. Porque, como assim a crise da igreja nos deixa mais perto da tradição? Isso é contraditório. Não é contraditório porque fica claro, porque as coisas vão ficando mais claras, as coisas vão ficando mais belas e mais claras. As pessoas querem, e há um anseio das pessoas pelo dogma, há um anseio das pessoas por verdades definidas, há um anseio das pessoas por salvação. As pessoas não querem mais ouvir o evangelho o evangelho materialista, elas não querem saber. É interessante a exaustão delas com isso, né? Elas querem, na verdade, ouvir o caminho da salvação. E o falecimento de um Papa nos lembra da mortalidade, nos lembra, né, que do pó viemos, do pó voltaremos. Todos nós vamos morrer, todos nós temos um destino eterno. E todos nós vamos ser chamados, né? O Papa morre como todos nós morremos. É que nós temos uma cultura muito curiosa, que a gente perdeu a noção, porque a gente tem essa cultura que idolatra. Os católicos estão se tornando realmente católicos. Cada dia que passa, isso está acontecendo cada vez mais. Você sabe que a unidade das pessoas só vai crescendo, sabe? Você sabe que é muito bonito, né? Porque até as pessoas que não são católicas, elas veem o Papa morrendo, elas começam a rezar. O Brasil é um país que as pessoas que não são católicas estão rezando o terço do Frei Gilson, às 4h. E isso é parte desse plano, sabe? Então, qual que é o modo da morte do Papa? Que as pessoas não entendem mesmo. É claro que vai ter uma eleição do colégio cardinalício, é claro que vai se nomear um novo Papa, que isso vai ter implicações na sociedade, é evidente. Mas, na verdade, o nosso clima é um clima de uma pessoa que oferece, primeiro que a igreja se compadece, ela reza e ela entra nesse clima de entrega pela alma do Santo Padre. E nós rezamos pela escolha do próximo Padre, do próximo Papa. Nós rezamos pela escolha da pessoa que vai nos liderar. Nós rezamos pela alma da pessoa que nos liderou e nós rezamos pela pessoa que vai nos liderar. Esse é o clima católico em relação às coisas. É um clima fundamentalmente um clima de amor pela divina providência. Não existe, mas o Realpolitik, é muito engraçado, você vê assim, o New York Times já começa, veja agora os nomes que, se forem eleitos, vão prejudicar o Donald Trump. Eles não entenderam absolutamente nada, entendeu? Todas as coisas do mundo moderno são passageiras. Elas vêm e elas passam. Os Estados Unidos da América tem 200 anos, maravilha, é super importante a política americana, não sei o quê. O Brasil tem 500 anos. Tudo isso é muito pequeno, perto dos milhares de anos que a história da salvação está acontecendo. Isso não é nada. Se você pegar, por exemplo, a história do dilúvio, se você pegar o chamado de Abraão, o que é a história dos Estados Unidos da América, ou mesmo a história do Brasil, que é mais antiga que os Estados Unidos, o que é a história do Brasil, que é uma coisa importantíssima e tem que ser valorizada, mas o que é ela perto do chamado de Abraão? É muito pequeno, na verdade, um está subordinado ao outro. Na verdade, é porque teve o chamado de Abraão que tem o Brasil. Senão nem teria essa terra, não teria esse país.
Então, quando as pessoas olham para a morte de um Papa, você está falando de algo que é maior e mais profundo do que as categorias do mundo moderno. O mundo moderno ele está acostumado a enxergar as coisas pequenas. As pessoas estão acostumadas a assuntos pequenos, a coisas menores. Qual é a próxima eleição? Pensa que primeiro, esse timing de eleição, a cada 4 anos tem uma eleição. Isso já seria... Imagina o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ele ia rir disso. Ele fala, meu Deus do céu, que piada, porque o cara ficava 70 anos guiando uma sociedade. Então, primeiro já é um time frame minúsculo. Só que o que são 70 anos do imperador do Sacro Império perto dos milênios da salvação, de Deus que vai se revelando ano após ano e vai redimindo a humanidade situação a situação. O que é a discussão passageira perto do fato de que quando você vai para a Basílica de São Pedro, o lugar onde eu tive essa experiência, né? Eu cheguei lá na frente da Basílica e aí eu passei nesse lugar, perto da Basílica, não é exatamente na frente, né? E tem assim, aqui é onde São Paulo e São Pedro foram presos antes do seu martírio. E eu falei assim, meu Deus do céu, são 2 dos momentos mais impactantes que eu tive, né? 3 momentos. Quando eu vi o túmulo de São Tiago, e todo o nosso país vem dessa batalha pelo túmulo de São Tiago, e eu me ajoelhei lá em Santiago de Compostela, com todos aqueles peregrinos se ajoelhando, e eu falei, meu Deus do céu, cara, esse é o apóstolo, a pessoa que estava com Jesus Cristo, ele está aqui na minha frente, as pessoas lutaram por ele. Depois eu vi esse lugar, né? O lugar onde está São Pedro e São Paulo foram presos, e aí vem o lugar definitivo. O lugar onde São Pedro, o túmulo de São Pedro. E aí o Papa celebra as missas sobre o lugar que é o túmulo de São Pedro. Olha isso, olha que coisa impressionante, calma. Tem o túmulo de São Pedro e o Santo Padre celebra a missa sobre o túmulo de São Pedro. É tudo tão maior, né? E daí que você vê assim, mas é que o Papa em tal dia falou tal coisa. Sim, mas é que as coisas vão ficando pequenas face à eternidade, que é Deus eterno e os dogmas da tradição da igreja e a eternidade. Porque olha só que coisa, olha o quanto é forte isso. Um homem será escolhido com uma missão e esse homem vai usar os sapatos de São Pedro. O anel do Papa vai ser destruído agora, inclusive, né? Que é um símbolo dessa transição, né? E as pessoas vão escolher na Capela Sistina, literalmente na Capela Sistina, pintada por Michelangelo, que se converte pintando a Capela Sistina, e as pessoas vão se reunir e elas vão cantar hinos ao Espírito Santo no canto gregoriano, e elas vão escolher um homem, e esse homem vai ter a missão de liderar o povo no caminho da salvação, e ele vai andar sobre o lugar que é o túmulo de São Pedro. Essa é de uma linha ininterrupta, de geração a geração, de pessoa a pessoa, até a vida do Cristo, que é Deus feito homem. Esse é o mistério maior. Qualquer coisa é menor do que isso. Na verdade, todas as outras coisas da nossa vida são menores do que isso. Não tem nada que é maior do que isso, porque isso é simplesmente falar a Pachamama. Mas o que é a Pachamama perto de Deus eterno e da glória eterna? O que são todos os ídolos do mundo perto da glória eterna? Eles não são nada. Então, não importa qual é o episódio X que vai acontecer, não importa quantos papas sejam mortos, não importa quantos sejam martirizados, sempre alguém vai subir lá e vai se ajoelhar sobre o túmulo de São Pedro, e nós vamos ter um líder na igreja, né? E as portões do inferno não prevalecerão. Então, quando Napoleão entrou em Roma, as pessoas falaram, é o fim, a revolução chegou. Imagina, a revolução matava padres. E as pessoas falaram, fim, né? Acabou o fim da história, acabou toda é o fim de tudo, é a destruição, é o fim das coisas. E simplesmente, né? Napoleão, ao final da vida, escreve nas suas cartas falando, Jesus Cristo não é apenas um homem. Quando a família de Napoleão quando Napoleão foi derrotado, né?
O Papa foi a pessoa que protegeu a família dele. Os herdeiros de Napoleão, a família, a esposa dele, as pessoas foram protegidas pelo Santo Padre, o mesmo Santo Padre que Napoleão perseguiu. Olha como funciona, olha a história toda. Então, o antecessor do Papa Francisco, que faleceu agora, ele entrou, Napoleão entrou em Roma e as pessoas falaram: é o fim da igreja, acabou definitivamente. E esse Napoleão, com todos os exércitos, com o império que passava a Europa inteira, decidido, vindo da Revolução Francesa, ele entra na Basílica de São Pedro e este mesmo Napoleão vai escrever cartas louvando Jesus Cristo, isso no final da vida, esse Santa Helena, tendo perdido todo o seu império, louvando Jesus Cristo, e ele vai ter a sua família protegida pelo Papa, o mesmo Papa que ele perseguiu. Átila o Uno. Na verdade, esse não chega a entrar na Basílica, porque o Papa Leão I daí, vai confrontá-lo antes de ele entrar em Roma, e o Átila Uno se aposenta depois disso. É uma das histórias mais surreais da história. O Papa conversa com ele e fala: você vai se aposentar, acabou, fim. Ninguém sabe o que foi falado. Simplesmente o Santo Padre sai de Roma, vai até lá, e Átila o Uno, que devia ser uma pessoa que faria todas as pessoas brutas de hoje parecerem mocinhas, entendeu? Imagina o nível de brutalidade que devia ter Átila o Uno. E simplesmente o Papa conversa com ele, e aí ele decide que ele não quer mais saber, que ele simplesmente não vai invadir Roma. Então essa pessoa que vai ser escolhida Papa, ela basicamente ela é herdeira de tudo isso. Ela é herdeira de Pio V, que convocou o Concílio de Trento e que guiou as pessoas para o exército para impedir a Europa de ser tomada pelo Islã. Nós não estamos aqui, eu não estou usando um turbante aqui agora, porque Pio V convocou a Liga Católica para nos proteger da tomada islâmica, senão talvez estivesse usando um turbante nesse momento, ao qual eu sou grato por não estar usando, tá? Antes que alguém fale: meu Deus, não sei o que do céu, você está dizendo então que você agradece a Deus por não ser muçulmano? É lógico, né? Agradeço a Deus por não ser qualquer coisa que não seja católico, inclusive. Mas o Papa, então, ele é o herdeiro de tudo isso. Mas o Papa é o privilégio, são as riquezas do Vaticano, né? Então as pessoas... É muito engraçado porque qualquer membro do governo, o empresário, tem um luxo maior do que o Santo Padre, em termos práticos, né? As pessoas elas têm uma visão muito delirante, que é o seguinte: o patrimônio artístico elas estão tomando como luxo, mas na verdade o patrimônio artístico e caritativo da igreja é um tesouro infinito. Ou você acha que as obras do Berrini, do Borromini, que as obras de Michelangelo são o quê? Sim, você acha que as obras de Berrini ou de Borromini são o quê? Senão a entrega de pessoas que se sacrificaram porque amavam a Deus e refletiram isso na sua arte. Então, na verdade, quando você visita a Basílica de São Pedro, não é o luxo, o ouro. Não. Na verdade, na visão tradicional, as pessoas queriam que o ouro fosse para as igrejas, porque o ouro vai para onde se ele não for para as igrejas? Ele vai para o bolso de pessoas ricas, ele vai para a ostentação, para as pessoas quererem mostrar o quanto elas têm, o quanto elas são brilhantes. E se ao invés de nós mostrarmos o quanto nós somos brilhantes, nós mostramos, na verdade, o quanto é brilhante o Santíssimo Sacramento. E o ouro foi, na verdade, para mostrar o Santíssimo Sacramento. Eu entendo que há um erro muito grande das pessoas que querem a todo custo esse igualitarismo e que não entendem a figura do Papa porque são igualitários, porque acham que não pode ter hierarquia, não pode ter nada disso. Elas estão perdendo o ponto. É o mesmo ódio contra a paternidade. Falar que todo mundo tem que ser igual, que ninguém pode ser o Papa, que eu sou igual ao Papa, eu sou intérprete da igreja, eu não posso ter autoridade, ninguém manda em mim. Essa leitura é igual uma criança falando: eu não tenho que ter pai, porque o meu pai manda em mim. É ridículo, não tem sentido algum. É claro é claro que nós precisamos de liderança, porque o que impede a igreja só tem duas possibilidades, né?
E essa é uma das coisas tão lindas em relação ao Papa. Ou tem 1 trilhão de igrejas, porque cada um pode fundar a sua a qualquer momento. Imagina, eu podia abrir essa live e falar, pessoal, estou fundando uma igreja, vamos criar uma igreja nova. Ou só tem uma, não tem outras possibilidades. Ou vai ter 1 trilhão, ou vai ter uma só. E o que impede de ter 1 trilhão, de cada um poder inventar uma igreja, cada um poder inventar um negócio, cada um poder fazer o seu que é fundamentalmente o Santo Padre. É a presença da sucessão apostólica. É por isso que Jesus Cristo falou para os apóstolos de maneira tão linda, né, que o que eles unirem na terra será unido. E o que não for unido, o que for desunido será desunido. Na verdade, o que ele está falando de maneira tão linda para a missão deles, de ir batizar as nações, fala, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que vocês não perdoarem serão retidos, né? Faça isso em memória de mim. Porque o seu levantismo é errado? Estou perguntando e aqui já está a resposta. Porque o que impede porque os portões do inferno não prevalecerão. O que impede a fragmentação da igreja, é fundamentalmente o fato de que tem um Pai. Mas tiveram papas que se perderam completamente ao longo da história, Guilherme. Exatamente. E isso é parte da linda história da salvação. E tiveram papas que foram santos. E sabe qual é a realidade? Enquanto nós tínhamos papas que eram santos, várias pessoas se perderam. Com o papa mais santo do mundo, você que está assistindo essa live pode se perder. Porque o papa extremamente santo não garante que você não está se perdendo. E nós tivemos papas escandalosos. E alguns desses papas escandalosos, várias pessoas encontraram a vida eterna, encontraram o céu e viveram vidas de santidade incríveis. Então, na verdade, entendam, sim, é claro que nós vamos rezar e nós temos que rezar para o Papa ser santo, é evidente. Isso é parte da nossa missão. Mas entenda que a missão do Papa, né, a nossa missão, nosso dever de santidade, a nossa busca pelo que é eterno, ele não depende da santidade do Papa, embora nós rezemos por ela. Mas então se o Papa não for santo, então o quê? Então é isso, ele mantém a unidade da igreja de maneira tão linda, porque ele é herdeiro de São Pedro, porque ele é o sucessor de São Pedro. Porque na verdade ele está nos conduzindo em unidade, em amor, para a unidade na verdade, como fala Cristo antes da oração. Então olha que coisa maravilhosa, ele impede a nossa fragmentação, ele impede que nós lutemos uns contra os outros. Ele nos guia, ele pastora o seu rebanho, ele une as pessoas. Então, as pessoas estão absolutamente erradas quando elas estão... projetam, né? Quando elas projetam na igreja uma coisa que elas não estão entendendo. Que é o seguinte, quando eu olho para a igreja, eu quero que o Papa reflita minhas vontades. Esse não é o propósito é outro. O propósito é que é uma missão do Papa e é uma missão sua refletir a vontade do que é eterno e do que é divino. Então o Papa tem o dever de seguir a tradição da igreja. E nós temos o dever de seguir a tradição da igreja. E nós amamos o Santo Padre, porque o Santo Padre vai zelar por aquilo que é de Deus. Porque o tesouro da fé ele é emprestado, ele não é dono, né? Uma vez falaram para São João Paulo II e falaram para ele assim, por que você não nomeia mulheres padres, né? E ele falou, eu não tenho como fazer isso, eu sou só o Papa. E aí as pessoas falam assim, como assim? É simples. Aquilo que é da igreja é de Jesus Cristo. Nós zelamos por algo que é maior do que nós. Então, Guilherme, você está falando que você segue algo que é maior que você? Fala, sim, exatamente. Não é a minha vontade, não é o que eu quero. A doutrina da igreja não é o que eu, Guilherme, acordei um dia e falei, isso é o que eu quero. Assim como a leitura das Sagradas Escrituras não é o que eu quero. A leitura das Sagradas Escrituras, ela é aquilo que, fundamentalmente, o que Deus quer para mim, não o que eu quero para Deus. E vai falar, mas não é só ler a Bíblia? Claro que é ler a Bíblia, mas é ler a Bíblia amando as Sagradas Escrituras, compreendendo a missão salvífica por trás delas, com a interpretação adequada. De que adianta se você lê a palavra da salvação e você não compreende? Esse é o grande problema.
E é aí que vem a beleza da tradição da igreja, porque as pessoas sacrificaram e lutaram e morreram para preservar o tesouro da fé. Então a interpretação e a leitura de tudo aquilo que é a doutrina é o que tem que ser preservado. Por isso que a eleição do Papa é tão importante, porque quando é eleito o novo Papa, nós temos continuidade dessa missão salvífica. A tradição da igreja, ela é o corpo místico de Jesus Cristo na história. Ah, mas qual é o Papa que você quer? Não é o Papa que eu quero, é o Papa que Deus quer. O Papa que eu quero é muito pouco relevante. Pô, mas seria maravilhoso se o Cardeal Sará fosse Papa, se as pessoas estão querendo discutir isso. Fala assim, olha, eu amo o Cardeal Sará, embora ele já tenha 80 anos e dificilmente vai ser escolhido até por esse fator. Mas olha que coisa curiosa, esse tipo de discussão, ele erra em um ponto. Porque as pessoas não estão enxergando o problema maior, elas estão enxergando o problema menor. O problema menor é quem eu acho que tem que ser conduzido, quem eu acho que não sei o quê. E aí tem um erro que eu por anos eu não entendi. Por anos eu não entendi a divina providência. Eu achava que eu pensava de maneira muito assim, não, racionalmente esse era o que deveria acontecer. Mas é que nós homens não sabemos todas as variáveis, nós homens não sabemos qual é como funciona o mundo. O que Deus pede de nós não é que nós saibamos todas as possibilidades de todas as coisas. O que Ele pede de nós é que nós sirvamos em fidelidade à sua promessa. E o resto Ele resolve, Ele abre o mar, ele faz o que for. O problema não eu demorei para entender isso. E aí, lendo as Sagradas Escrituras, você começa a entender uma hora. O que Deus está falando é assim, eu não quero que você ache o que você acha que tem que ser. Porque eles pensam assim, não, se a gente montar o bezerro de ouro, nós ganhamos uma free stuff, né? A gente ganha uns negócios de graça. O homem pensando na sua cabeça, ele pensa lixo. Deus não fala assim, olha, Deus fala assim, eu quero que você vague no deserto. Então o homem pensa, para que eu vou vagar no deserto? O que eu vou fazer no deserto? O que eu estou fazendo aqui? Que porcaria é essa? Então assim, o problema dos homens, o nosso problema é que não cabe a nós entender não cabe a nós entender muitas coisas. Eu sou professor e a gente estuda, e nós vamos estudar, e nós vamos fazer o máximo possível para entender tudo que nós pudermos. Mas não cabe a nós entender cada coisa, todas as coisas da humanidade. Não, cabe a nós, na verdade, aceitar aquilo que é divino e eterno, e aceitando aquilo que é divino e eterno, Deus vai resolver o resto, Ele vai conduzir as coisas, Ele abre o mar, Ele faz o que for. O que Ele quer é fidelidade. O problema o problema realmente não é tão material quanto nós imaginamos, embora nós devamos cultivar as coisas materiais. Nós temos que cultivar o nosso trabalho, nós temos que cultivar a nossa casa eterna, né? Então, quando nós olhamos o falecimento do Santo Padre, a visão ela tem que ser sobrenatural. Não é a eleição de um Papa. Inclusive, o Papa não precisa ser eleito, tá? A eleição é secundária. Poderia não ser eleito. Poderia não ter essa nomeação desse modo. Poderia ser aliás, os primeiros papas eram voluntários. Porque essa é uma coisa linda. Por que os primeiros papas eram voluntários? Porque todo mundo ia morrer. Então quem levantava a mão e falava, eu sou o Papa, as pessoas falavam, graças a Deus ele vai nos liderar. Porque é na base da morte, é na base do sacrifício, é o sangue que construiu a igreja. As pessoas, mas é o privilégio, não sei o que, é o sangue. O sangue construiu a igreja, o sangue continua, tá? Só uma coisa. O sangue continua construindo a igreja. Porque sempre foi o sangue. Foi o sangue no primeiro dia, vai ser o sangue no último dia. A gente viu a Sexta-feira Santa, é só o sangue. O que você está lá para receber na comunhão? É o sangue de Cristo, é o corpo e o sangue de Cristo. Então, a igreja construída pelo sangue, porque a igreja é o sangue, porque a igreja é a união das pessoas eternas, e porque o maior dom que nós temos é a cruz de Cristo. Então, qual a sua opinião sobre a Arábia Saudita? No dia de hoje eu vou falar, a Arábia Saudita tem que se converter à verdade da fé. A minha opinião é a seguinte, olha só, então eu vou dar no clima da live de hoje. Minha opinião sobre a China é que a China tem que abraçar o Santo Padre e se converter à verdade da fé. Minha opinião sobre a Arábia Saudita é que a Arábia Saudita tem que abraçar a verdade da fé e se converter ao Santo Padre. Minha opinião sobre Israel
e que Israel tem que abraçar a verdade da fé e se converter ao Santo Padre. Aliás, minha opinião sobre a Palestina é a mesma sobre Israel, que ambos têm que abraçar a verdade da fé e seguir a verdade da uma igreja e do caminho de salvação. Minha opinião sobre o Brasil é que todas as autoridades do Brasil têm que seguir o reino de Cristo. E todas as pessoas da África, e todas as pessoas da ONU, e todas as pessoas da ONU pode fechar. Na China tá brincando, mas aí que está o erro, olha só. A China tem que abraçar a verdade da fé, por que não? Então vejam que essa é uma diferença, e aqui cabe, né? Porque o Papa Francisco era jesuíta e os jesuítas do passado tinham essa mentalidade. Mateu Ricci foi o primeiro homem a ser recebido na cidade proibida. O que São Francisco Xavier batizou de pessoas na China não está escrito. E hoje, na China, a igreja cresce um monte, nas catacumbas, perseguida. A ONU pode fechar, mas as pessoas que estão na ONU podem se converter à verdade eterna do Evangelho. E olha que coisa, né? Porque os reinos dos homens são pequenos, pessoal. Porque os reinos dos homens eles são minúsculos, eles são uma coisa passageira. O verdadeiro ecumenismo é isso. Aliás, essa é a verdade. Muito correto. O verdadeiro ecumenismo não é o Islã é maravilhoso, não sei o que é maravilhoso. Não. O verdadeiro ecumenismo existe um reino de Cristo. E esse reino, todas as pessoas têm que entrar nele. Só existe porque o Cristo é rei. O Cristo é rei da China, o Cristo é rei de Israel, o Cristo é rei da Palestina, o Cristo é rei do Brasil. Vejam que essa é uma visão que as pessoas têm muito errada, porque nós somos realmente idiotizados por esse mundo pós-iluminista, pós-Revolução Francesa. O rei do Brasil é o Jesus Cristo. Não, mas o Brasil é um país laico, né? E a pessoa fala com aquele tom maçônico absolutamente perdido. Fala, não existe isso. Existe, na verdade, um único rei. E esse é o único rei que pode trazer a paz de verdade, porque todo o resto é a nossa perdição. O que é a China perto do que a criou? Exatamente, maravilhosa resposta. Você sabe que no mito de criação da China, eles falam no Fuxi, que teria sobrevivido a um dilúvio, cruzado as montanhas, né? Ou sobrevivido vindo de um mundo que tinha sido alagado. E é engraçado isso, né? Porque já tem uma mácula do demônio, porque também fala de umas cobras que apareceram no meio, mas aí é outra discussão. Mas olha que louco isso, né? Em vários países você vê o mesmo mito. As pessoas falam, não, e aí veio esse dilúvio, essa água, e aí agora essa pessoa veio e nos educou sobre várias coisas. Quanto mais eu leio a história dos povos antigos, mais ela aponta para o único Deus, né? Você sabe que as pessoas me prometeram, né, quando eu entrei na faculdade de filosofia, falaram, você vai ler várias visões da filosofia e você vai perder esses dogmas, essa visão, né, muito rígida. E aí eu estudei, né, várias correntes da filosofia. E aí eu fui para várias coisas, eu vivi várias coisas na vida, né? E daí eu visitei vários países. E eu me convenci de uma coisa, né? O mundo precisa desesperadamente do Santo Padre. O mundo precisa de unidade, o mundo precisa do terço do Frei Gilson. O mundo precisa da Santa Missa. O mundo precisa de pessoas rezando e amando a escolha do sucessor de São Pedro. Você sabe que Jesus Cristo, na sua sabedoria infinita, né, ele deu missões a homens concretos, de carne e osso, que vão falhar nas suas missões. Mas ele, ao mesmo tempo, ele nos deu um coração inquieto que só repousa quando encontra Jesus Cristo. Todas as nossas dúvidas do mundo moderno, o nosso desespero, a nossa ansiedade, a nossa cisão, as nossas brigas, a nossa decadência política, a nossa decadência social, toda ela passa pelo nosso afastamento do que é eterno. Alguém passou uma coisa que é importante responder. Medo de cairmos no anticristo. Falar, aí está o seu erro. Porque o reino do anticristo, ele é o começo da nossa redenção. O reino do anticristo, ele nada mais é do que o começo de uma das coisas mais lindas que tem, que é o seguinte: o casamento eterno de Deus com a sua igreja, que é o Apocalipse. O Apocalipse, para todos que são cristãos, ele não é o desespero,
ele é a redenção. O seu medo tem que ser o medo de não estar em estado de graça. Porque, na verdade, quando você se afasta de Deus, aí realmente, mas aí só uma coisa, se não for o Apocalipse, você está perdido de qualquer maneira. Só que se você está próximo de Deus, pode ser o Apocalipse. A Santa Teresa d'Ávila falava, queria eu ter nascido na época do Anticristo, porque é a época que eu mais teria convertido pessoas. Então, na verdade, quando nós nos aproximamos, o fim dos tempos, que as pessoas ficam com medo, vou esconder embaixo da cama, é o fim dos tempos, o fim dos tempos, ele não é motivo de medo, ele na verdade é motivo de esperança para quem crê de verdade. A nossa fé nos afasta o medo do fim dos tempos. Na verdade, o fim dos tempos nada mais é do que Deus cuidando daqueles. É porque você tem que entender uma coisa sobre a Igreja Católica. Você está numa casa que tem um pai bom, então ele não vai deixar que nada de mal aconteça com você. Essa é a visão. Porque nós temos um Papa? Porque nós temos uma casa que tem um pai. O mundo moderno é um mundo que o pai foi embora. As pessoas não querem o pai, elas estão em revolta contra o pai. Eu não quero Papa, eu não quero nenhum homem mandando em mim. Quem é um homem, né? Teve uma pessoa que falou, quem é esse homem para mandar em mim? Por que não, né? Por que não escolher alguém que... Tem gente falando, por que não um leigo? Por que não uma mulher? Por que não uma... As pessoas inventam todas as coisas. Então, é a revolta, porque nenhum Papa, aliás, né? E aí, o que é isso? É a revolta de quem quer uma casa que não tem pai. Eu quero uma casa que não tem nenhum pai, que não tem nada. Nosso pai é Jesus. Mas aí vem uma coisa para você que é fundamental. Olha só. Você não teve um pai na sua casa? Literalmente um pai. Estou falando uma pessoa, um pai na sua casa. Jesus, na sua infinita sabedoria, ele chamou as pessoas para levar a fé. E todos aqueles que levam a fé, e você foi chamado à mesma missão, que é a missão apostólica. Existe um mundo de intermediações e de pessoas. E essas pessoas foram chamadas. E Jesus teve um pai maravilhosamente lembrado, que é São José, que é um intermediário, que é inclusive um dos principais intermediários para você chegar nele. Inclusive para todos aqueles que falam assim, mas meu pai é Jesus, mas maravilha. Então São José nos ensina a paternidade, porque Jesus aprendeu a paternidade com São José. É claro que Jesus é Deus eterno, mas ele como homem viveu e aprendeu com São José. E é uma das coisas lindas do mistério divino, que Deus deixou tantos discípulos, Jesus deixou tantos discípulos para nos passar a fé. E as pessoas chegaram para eles e falaram assim, Pai, me conduz. Os presbíteros e os bispos e todos aqueles que foram cuidando. E essas pessoas, então, claro que Jesus é um pai para nós, evidente, mas São Pedro é um pai para mim, porque ele me conduziu até Cristo. Porque sem São Pedro eu não encontraria Cristo. Então, na verdade, essa lógica ela é uma lógica falha, porque eu preciso que alguém me traga a fé. Você sabe que eu me converti lendo São Tomás de Aquino. Se não tivessem levado a fé, se o Mosteiro de São Bento não tivesse levado a fé até São Tomás de Aquino, por exemplo, eu não teria me convertido. E se São Bento não tivesse aprendido a fé com os herdeiros dos apóstolos, eu não teria me convertido. Guilherme, eu gostaria que você entendesse a Bíblia. Então, antes de tudo, vamos amar as Sagradas Escrituras. E aqui vai o que está nas Sagradas Escrituras. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te dou as chaves do reino. Essa é o que está nas Sagradas Escrituras. E aí São Pedro sobe e fala em Pentecostes. E a igreja ouve, porque ele leva adiante a igreja. E eles não acolhem, porque eles não querem liderança. E eles apedrejam Santo Estevão, nosso diácono, porque eles não compreendem, porque eles não querem aceitar as verdades da fé. E as pessoas querem falar da igreja de Paulo, da igreja de fulano, mas não tem igreja, só tem uma igreja, que é a própria igreja de Jesus Cristo. E quem guia essa igreja, quem chamou as pessoas para essa igreja, foi esse único Jesus Cristo. E ele criou uma igreja, ele não criou 6.000, ele criou uma única igreja. É isso que está escrito nas Sagradas Escrituras. Aliás, assim como quando Israel era fragmentada, essa Israel fragmentada e tantos reinos, esses reinos eram idólatras do demônio.
Mas o rei Davi une todos eles sobre um reino, sobre uma arca da aliança. Longe das estrelas pagãs ou dos ritos satânicos, o rei Davi fala, agora é a única arca da aliança que vai ser cultuada, é o único rei. E o Cristo da casa de Davi. E ele cessa todas as divisões, porque ele é o monarca eterno. E ele, e aqui que é fascinante, né? Porque ele que é eterno, e aliás Pedro muda de nome, que Pedro chama Simão e ele passa a chamar Pedra, porque o nome dele é esse, agora, tanto ele é a pedra que ele muda de nome, ele literalmente muda de nome. E agora que Pedro é chamado de Pedra, ele vai nomear, e aí Pedro tem vontade de ir embora de Roma, quando ele vai ser morto. E aí ele está indo embora, e aí aparece Jesus entrando em Roma. E aí Pedro fala, Quo Domini, para onde você vai, Senhor? E aí ele fala, eu estou indo ser crucificado de novo. E aí isso é tão lindo, né? Porque Pedro, então ele volta para morrer, crucificado de ponta cabeça. E aí ele crucificado de ponta cabeça no lugar onde é a colina do Vaticano, o mesmo lugar onde está o túmulo dele. E aí ele crucificado na colina do Vaticano, ele está lá. A pedra não é a pedra. Muito maravilhosa essa frase, né? A pedra é Jesus. Mas aí que tá, né? Olha só que briga muito louca, né? Não, eu preciso dizer que o escolhido de Jesus não é o escolhido de Jesus, porque é só Jesus, mas é que é muito louco, né? Tipo, é literalmente quase um tiro no pé. É tipo a pessoa falar assim, eu preciso desmerecer a mãe de Jesus, porque daí eu estou merecendo Jesus. Eu preciso desmerecer o escolhido de Jesus, porque daí eu estou merecendo Jesus. Eu preciso desmerecer todos aqueles que Jesus colocou ao longo de toda a sua vida e escolheu todos os seus chamados, porque daí eu valorizo ele. Olha, na verdade, veja, você só merece Jesus em uma coisa, quando você ama aqueles que ele escolheu. E aqueles que ele escolheu, aqueles que ele chamou para a sua missão apostólica, são os que nos trazem o chamado, né? São aqueles que nós vamos conduzir. Então, rezar pelo Santo Padre é parte dessa missão divina. É engraçado porque, inclusive ele fala, né? Se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, guarda os meus mandamentos, né? Tipo, não adianta você falar assim, não, mas é que eu amo Jesus acima de tudo. Aí chega o escolhido dele e fala, odeio você, saia da minha frente. Eu sou o chefe da igreja. Fala, meu Deus do céu. E esse é outro problema também, porque os católicos também a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Eu entendo que às vezes as pessoas lêem uma coisa do Papa que não gostou, que as pessoas leem uma coisa do Papa que não gostaram, tá? E elas entram numa lógica errada. E essa lógica errada é uma lógica de não, agora eu vou entrar e eu vou pegar cada coisa e agora a gente vai ter que entrar porque o Papa isso, o Papa aquilo. Vocês têm que encarar as coisas de uma maneira sobrenatural. Eu entendo que a doutrina tem que ser formada de maneira clara, mas as coisas têm que ser enxergadas de maneira sobrenatural. É uma desordem para a igreja as pessoas ficarem em confusões infinitas, né? E agora vai acontecer isso nesse conclave, com certeza. Vão começar esse é o Papa que deveria ser, esse é o Papa que não sei o que, não sei o que. Se a gente não volta para São Pedro e para o amor à igreja e reza, o propósito se perde. E, na verdade, o Papa vai ser muito... Francamente, né? Eu não estou na política do Vaticano, eu não sou um cardeal, eu sou leigo, sinceramente. Eu não vou nomear ninguém. O melhor que eu posso fazer é rezar para as pessoas e falar a verdade. Aliás, a única coisa que eu posso fazer é falar a verdade. Qualquer outra coisa que eu posso fazer, eu não tenho nenhum outro... toda vez que eu ligo a câmera, a única coisa que eu tenho que fazer, eu falo assim, olha... eu tenho que falar a verdade. Eu não tenho outra coisa a fazer, né? Você sabe que eu me esforço, né? Porque eu penso assim, olha, o que eu deveria fazer, né? O que eu deveria fazer? E aí eu penso assim, bom, o que eu deveria fazer é falar o que é verdadeiro. Não importa a consequência. Eu raramente me preocupo com outra coisa. E essa é a beleza, porque quando a sociedade atual, ela está desesperada pelo dogma. Ninguém aguenta mais a indefinição, ninguém aguenta mais o relativismo, ninguém aguenta mais a incerteza, ninguém aguenta mais o equívoco, ninguém aguenta mais nada dessas coisas. As pessoas querem a verdade definitiva. As pessoas querem fundamentalmente
a verdade eterna. E essa verdade eterna, né, que elas querem tanto, é o que está faltando afirmar. Como assim? E qual é a verdade? A verdade é exatamente a seguinte: que Deus amou a humanidade e Ele se fez homem e Ele habitou entre nós. E Ele entregou a sua vida. E Ele, agora que Ele entregou a sua vida para nos trazer a redenção, Ele nos liberta do mal. E Ele nos chama agora a nascer de novo, que é fundamentalmente viver de novo por meio do batismo. Ele fala: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não terá a vida eterna, que é a Eucaristia. Ele nos chama a confessar os nossos pecados e Ele nos oferece o perdão por esses pecados. E Ele nos chama, portanto, a voltar em comunhão com a igreja. Então, quem está assistindo aqui e não está em comunhão com a igreja, é o meu convite para as pessoas que aproveitem a morte do Papa Francisco, o seu falecimento e esse momento, para voltar à igreja. Nossa, mas o que tem a ver? O que não sei o que? É o momento, porque veja, não tem outro momento melhor. Tem várias pessoas do círculo de vocês, pessoas que vocês conhecem, que essas pessoas elas podem é um momento propício para elas voltarem à igreja, que elas podem estar enrolando e elas vão e elas... Como assim voltar à igreja, Guilherme? Leia a fé explicada, vai se batizar, se prepara para o batismo, para a Eucaristia, para a confissão, volta para a igreja. Pô, mas depois de tudo que eu fiz de errado, eu já fiz tanta coisa errada, a igreja não é para mim. Teve gente, eu ouço das pessoas, né? Eu não tenho como voltar para a igreja, eu gosto de mulher. Coisa... que bom, né? Até o que eu respondo para a pessoa que vai falar isso, que bom que você gosta de mulher, mas assim, a próxima parte é o seguinte: e daí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu quero que você volte para a igreja. Não tenho como voltar para a igreja, porque eu fiz muitas coisas erradas. Eu fiz muitas coisas erradas na minha vida. Ótimo, a igreja está pronta para você. Eu não tenho como voltar para a igreja, porque a igreja está cheia de hipócritas, como falava o Fulton Sheen, né? Nós temos espaço para mais um. A igreja foi feita para acolher pessoas nas suas dificuldades. Mas então você está falando que se eu, depois de tudo que eu fiz, Jesus Cristo vai me acolher de novo. Exatamente. Assim como o Santo Padre, que é o Papa, vai continuar te guiando para sempre. Mas e se o próximo Papa morrer? Ele vai morrer. E a igreja vai continuar. E depois que ele morrer, vai ter outro. E depois que ele morrer, vai ter outro. Até o fim dos tempos. Até todas as coisas acabarem. Vai sempre estar lá. Ele sempre vai estar lá. É uma coisa tão linda, porque morre o Papa, vai vir o Papa. Morre o Papa, vai vir o Papa. Cada bispo, até o pior bispo do planeta, o bispo da sua paróquia, ele é um sucessor dos apóstolos. E se você for traçando quem nomeou ele, de quem nomeou ele, quem nomeou ele, você vai voltar aos apóstolos. Numa linha ininterrupta, ano a ano, nós temos Papa a Papa, um por um, vindo até a origem, até Jesus Cristo. De pessoa em pessoa, eles foram sendo nomeados até Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não é invenção, não é não sei o que, é que Jesus Cristo é diferente de Moisés, porque Maomé aparece e fala assim... não, porque o anjo Gabriel meditou. Maravilha, a fonte disso é Maomé. Jesus Cristo, eles sepultaram ele e as pessoas testemunharam, inclusive os não cristãos testemunharam ele ressuscitado. E os historiadores não cristãos escrevem sobre Jesus Cristo. Então, na verdade, é outra coisa, como falou no confronto, né, do general Bertrand, o ateu, com o Papa, com o Napoleão. E aí ele falou assim: Maomé é um grande homem, Alexandre é um grande homem. Ele falou: esses homens eram como eu, eles resolviam as coisas na espada. Jesus Cristo não é apenas um homem. A verdade é que você não tem como fugir do homem da Galileia. E como nós não temos como fugir do homem da Galileia, esse é um momento tão bom como qualquer outro para voltar lá. As pessoas discutiram anos, né? Relacionados à figura do Papa Francisco, todo tipo de coisa. O Papa... Nossa, é impressionante como a mídia consegue discutir o que é menos relevante. O Papa é argentino. O Papa falou que vai ser sepultado num caixão simples, ao invés de ser sepultado como os papas eram nos tempos passados. O Papa falou que o seu bichinho de estimação... Meu Deus, assim...
É que vocês não entenderam nada, entendeu? Vocês não estão entendendo nada, vocês não estão entendendo nada. O que a mídia tinha que se preocupar, ao invés de estar preocupada se o Papa falou que o caixão dele será assim, o Papa disse que não sei o quê. Olha, ele andou de metrô no ano 2012, assim, sinceramente, muita gente andou de metrô no Brasil também. Assim, olha, eu entendi que ele andou de metrô em 1900 e bolinha, eu entendi que ele é argentino, eu entendi que o São Lourenço ganhou a Copa do Mundo. Esse não é o ponto. O que a mídia está se preocupando, o que os jornalistas tinham que estar se preocupando é o seguinte: calma lá, morreu um homem e ressuscitou. E agora tem um chamado para a salvação eterna. E toda vez que esse homem morre, é nomeado outro. Numa linha ininterrupta, desde Jesus Cristo. O meu jornal é um negócio minúsculo na história. Isso aqui é gigantesco. É isso que a mídia tem que estar preocupada. E a pessoa está preocupada se o Papa é argentino, se ele é sul-americano, o Papa será da África. Meu caro, eu estou preocupado se o Papa ele vai seguir a verdade eterna do Evangelho. Essa discussão de será que está na hora de um Papa do não sei onde, isso é tão ridículo, é tudo tão pequeno. Que você está vendo algo, imagina, né? Você está tocando Mozart e alguém chega e mostra um barulho. Olha, peguei um sininho de vaca e fiquei batendo. Isso aqui, será que se compara? Comente sobre a relação entre o meu sininho de vaca e Mozart. Fala, olha, desculpa, você pode, por favor, guardar o seu sininho que está tocando Mozart, entendeu? Esse é o mesmo negócio. Tipo, Deus está mostrando o Requiem, uma sinfonia eterna, e o cara aparece falando assim, será que vamos discutir, vamos criar um escândalo ou uma grande discussão sobre o caixão do Papa? Cara, francamente, o mundo moderno ele corre um sério. O papado não corre nenhum risco, aliás. O mundo moderno corre um risco gigantesco de cair na irrelevância completa. É uma discussão tão irrelevante assim que você vê que não tem nada. Mas o papado, risco nenhum. Não, o papado está em risco. Agora é o fim do Papa. Imagina. Como eu falei, já invadiu o exército, já mataram o Papa, literalmente entraram no Vaticano e mataram o Papa lá mais de uma vez. Já invadiram Roma várias vezes, o Papa já teve que fugir, o Papa já virou prisioneiro na França. O Papa virar prisioneiro na França na época era tipo se o Papa virasse prisioneiro na China agora, imagina que loucura. Nada, o papado não acaba. Podem fazer o que for, já nomearam antipapas, nada disso. Tem relevância alguma. O papado está muito bem, obrigado. O papado não acaba. É isso que as pessoas não entendem, que o papado é maior do que isso. O Papa já levou tiro, já aconteceu muita coisa. Vocês sabem que até não tanto tempo atrás, o Papa, todos os candidatos a Papa, na verdade, todos os cardeais têm que entrar com um nobre armado, com uma espada, para protegê-los de tentativas de homicídio durante o negócio. É a nossa era que é muito Nutella, e a gente reclamando, falou assim, é o pior dos tempos, sofrimento infinito, estou vivendo o maior sofrimento que eu já vivi. Cara, depois da paixão de Cristo, as pessoas têm essa cara de pau de falar essas coisas. Literalmente, o Papa às vezes tinha que entrar com um cara armado para sobreviver, entendeu? Então, esse mundo que não compreende, né, a história, consciência histórica pequena, né, basicamente esse pessoal que não entende, né, tudo. Sabbath on the Last Stand. Invadiram, né, o Vaticano, e os guardas suíços protegeram o Papa, e até hoje protegem. É engraçado, né, porque vocês sabem que toda vez que eu falo sobre uma coisa muito curiosa, né, eu venho aqui nas lives, eu percebo uma coisa e eu vou continuar, né. Quando eu falo sobre coisas eternas, se eu chegar aqui e falar assim, olha pessoal, eu vou criticar o comunismo, né, as pessoas, a quantidade de reações negativas é menor, assim. Quando você fala a galera fala assim, eu vou criticar aqui o liberalismo, também tem poucas relações. Agora, se eu chego e falar assim, pessoal, vamos rezar o terço. Existe algo
incrível, né? E que eu quero que vocês reflitam agora, né? Pra gente estar indo nos últimos minutos da nossa live. Por que sempre a Igreja Católica? Porque pensa bem, né? Você chega para os seus colegas e fala assim, olha, eu me converti ao Islã. As pessoas vão falar para você, pô, parabéns, né? Vão chegar e falar, parabéns, que legal, que diferente. Ah, eu virei judeu. As pessoas vão falar, nossa, curioso, tal, legal, te faz feliz, né? Fico feliz. Virei budista, nossa, que coisa incrível, né? Virei pagão, virei satanista, nossa, respeito demais a sua decisão. Eu tô cultuando o capeta, tocando um tambor aqui, tal, nossa, que coisa incrível, tal. Virei ateu, nossa, parabéns, que decisão, tal. Aí a pessoa, tudo, todas as decisões. Você fala assim, ó, virei qualquer coisa. Aí a pessoa chega e você fala assim, não, eu virei católico. E aí já tem aquele clima, já fica aquele negócio, aquele clima assim, trava. É porque existe uma memória, e aqui com isso eu vou encerrar nossa live. Intuitivamente as pessoas sabem que isso é sério. Você está falando que as outras religiões não são sérias. Olha, intuitivamente as pessoas sabem que fundamentalmente esse é o inimigo da cultura secular relativista moderna mais do que todos os outros. Curiosamente, o Islã, que é ultra rígido na teoria, as pessoas não têm essa hostilidade. Ele não é uma religião competidora do progressismo liberal secularista autodestrutivo atual. Ele não é um competidor de verdade, meio que uma cooperação, tem uma cooperação implícita. Quando fala virei budista, quer ver que uma filosofia também não está ofendendo tanto. Agora, quando você fala virei católico de verdade, quando você fala sou da teologia da libertação, tipo católico fake, comunista, beleza, as pessoas, nossa, parabéns, mas vamos falando de virei católico de verdade, agora eu realmente acredito na vida eterna. Do nada o clima muda, porque você criou uma barreira entre você e aquela pessoa que é o seguinte, você genuinamente, quando você fala isso, você está convidando aquela pessoa a se converter. Aquela pessoa está ouvindo e falando, meu Deus, será que Deus existe? Será que os dogmas são reais? Será que a verdade é eterna? Nenhuma outra coisa, de nenhum aspecto, causa o mesmo efeito. Nada causa o mesmo efeito. Nada. E quando você fala, virei católico tradicional, isso causa o efeito maior. E isso causa o efeito maior, possivelmente, porque agora você está tocando em algo que pode salvar sua alma de verdade e pode salvar de verdade a alma daquela pessoa. É como se os demônios que estão em cima daquela pessoa, agora eles falam assim, não, calma lá. Aqui nós entramos... Eles param tudo, eles falam, para tudo, aqui nós entramos num terreno perigoso. Eles pensam assim, olha, eu preciso mudar o assunto para qualquer coisa, menos o que tá... eu preciso de qualquer coisa, qualquer outro assunto, qualquer outro negócio, menos esse. As pessoas vão falar, você ficou muito radical, você não sei o que e tal. Qualquer outro assunto vale. E, aliás, os demônios de volta a pessoa fala, não, qualquer outra coisa, fala qualquer coisa. Fala, nessas horas o demônio no desespero fala, não, fala que você virou de direitas. Ele aceita até coisas que ele não aceitaria em nenhuma outra hipótese, né? Mas ele aceita nesse momento, porque agora ele sentiu que ele está perdendo de verdade. Então ele começa até a entregar, é um barato isso. Fala, não, eu compreendo você. A pessoa vira assim, eu compreendo que você virou de direita. Tudo bem virar de direita. Ele fala assim, não, é que eu virei católico mesmo. E aí tem um negócio assim que você quer dizer que você agora abraçou a caridade e tal. Fundamentalmente, quando você tocou nisso, você agora existe um risco sério de você começar a salvar a sua alma. E agora a morte do Papa vai forçar até o mundo secular, igual o Natal, né? Não tem como fugir. Vai forçar todas as pessoas a pensarem nas verdades da vida eterna. O Papa é Deus? Meu Deus do céu, claro que não, né? O Papa obviamente não é Deus. Aliás, ele morre e essa é exatamente o que nós estamos discutindo. Se ele fosse Deus, ele não morreria. Bom, mas se ele seguir, na verdade, a Jesus Cristo, que é Deus, ele não morre, mas tem a vida eterna, como todos aqueles que seguirem genuinamente Jesus Cristo e viverem na sua glória e na sua graça, vão genuinamente viver e não ter a morte. Então,
Então é isso. Ó. Com isso nós encerramos para hoje, pessoal. Muito obrigado aí pela presença na live. E vamos rezar, né? Vamos encerrar com mais uma Ave Maria pelo Santo Padre, completando a terceira, rezando pelo Santo Padre, pela alma do Papa Francisco e pela escolha do próximo Papa. Que Deus escolha o seu pastor para nos conduzir nesse momento, claro, de crise do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Um grande abraço para todos e até a próxima.